Muito boa noite, seja bem-vindo ao Universo Porto da Bancada, às noites de terça-feira no Porto Canal e na Futebol Clube do Porto TV e sempre na sua companhia. Hoje temos mais um programa repleto de conteúdos, até conteúdos de última hora, por assim dizer, e temos também a companhia da Amélia Amilo para a língua gestual, para chegarmos a um público ainda mais alargado. Os comentários são da responsabilidade do José Cruz, do Diogo Faria, à minha direita, boa noite a ambos, e do Bernardino Barros, também aqui à minha esquerda. Os três preparados, como é habitual, para falarmos sobre a atualidade também, e não só, mas começamos precisamente pela atualidade e, como eu dizia, a atualidade de última hora, porque soubemos há pouco mais de uma hora, se calhar menos, vemos aqui a notícia, ou uma das notícias, Pep e Tabata suspensos 23 dias e multados pelo Conselho de Disciplina para os dois jogadores, ainda no rescaldo do último clássico no Dragão entre Futebol Clube do Porto e Sporting, no caso para o campeonato. Há também castigo para Luís Gonçalves por 68 dias, entre outros casos, por exemplo, também Mateus Reis e etc. E Diogo, chega esta nota ao final do dia desta terça-feira, curiosamente antes de uma reedição desse clássico, agora para a Taça de Portugal entre Porto e Sporting, uma notícia que dá pano para mangas. Sim, boa noite a todos. De facto, é uma notícia que chega num timing impecável sob alguns pontos de vista, não é? Eu acho que, desde logo, a primeira coisa a salientar é que o Pep é suspenso 23 dias por uma suposta agressão que ninguém viu. Num jogo altamente escrutinado por um número muito elevado de câmaras de televisão, com o VAR da Sport TV, com tudo aquilo que nós sabemos, fala-se de uma suposta calcadela de Pep a Hugo Viana, que não há nenhuma imagem que demonstre que existiu, e isso vale ao Pep uma suspensão superior a 3 semanas. Mas depois, o mais extraordinário no meio disto tudo é, de facto, o timing. Porque os próximos 2 jogos do Futebol Clube do Porto são 2 jogos que, teoricamente, podem decidir ou ser quase decisivos em relação à Taça de Portugal e ao campeonato. É verdade que as contas do campeonato sofreram alterações na sequência do jogo de anteontem, do Benfica com o Sporting, mas há uma semana, provavelmente toda a gente diria os jogos mais decisivos são estes 2. A Taça decide-se naquele jogo com o Sporting, pelo menos o acesso à final da Taça, e o campeonato, o jogo com o Braga, seria muito importante. E o castigo veio cair precisamente num dia, e isto remonta, é um castigo relativo a acontecimentos que têm 2 meses, sensivelmente, ou mais, do jogo com o Sporting para o campeonato aqui no Estádio do Dragão, num dia em que é impossível suspendê-lo a tempo do Pep estar quer no jogo com o Sporting, quer no jogo com o Braga. Porque, como é evidente, o Futebol Clube do Porto vai recorrer desta decisão, mas o recurso não tem efeito suspensivo. O que poderia ter efeito suspensivo seria uma providência cautelar, mas mesmo a providência cautelar, sendo interposta amanhã, as providências cautelares não são automáticas, não é? Por isso, para terem um efeito, têm de ser decididas, tem de haver uma deliberação sobre elas e não é expectável nem verosímil que houvesse uma decisão a tempo sequer do jogo com o Braga, que não nos esqueçamos é na segunda-feira e segunda-feira é feriado, por isso Exato. Sábado, domingo e segunda são dias que não contam. Por isso, isto foi absolutamente cirúrgico, imenso tempo depois dos acontecimentos, depois do Pep ter podido, por exemplo, jogar os jogos da seleção, veio calhar numa altura em que o Futebol Clube do Porto fica privado do seu capitão e de um dos seus jogadores melhores, não é? De um dos seus jogadores mais importantes, por tudo o que representa, quer como jogador, quer como líder, para 2 jogos com uma importância fundamental. Por isso, o timing acho que é o mais relevante no meio disto tudo. E depois há toda uma série de coisas. Por exemplo, o Pep não vai poder jogar com o Sporting. Porquê? Porque foi castigado por causa de uma agressão que ninguém viu. O Sporting, anteontem, houve vários jogadores do Sporting que agrediram jogadores do Benfica, que toda a gente viu, que não foram sancionados e que vão poder jogar. Isto faz algum sentido? Isto é justo? É o mesmo. Exatamente. É justo que o Coates, que andou às calcadelas no jogo com o Benfica, possa jogar na quinta-feira e o Pep, que por causa de uma calcadela que ninguém viu, que não há nenhuma imagem que demonstre que aconteceu, não pode. O Sarabia, que fez também aquilo que toda a gente viu, que chamar-lhe até calcadela no Gêmeo é
é quase um eufemismo, não é? Uma descrição simpática, e que não foi expulso, vai poder jogar na quinta-feira. Estamos de resto a ver essas imagens. Por exemplo, isto é uma calcadela que toda a gente viu e que nós estamos a ver e que não foi sancionada. Faz sentido que o Pepe não possa jogar na quinta por algo que ninguém viu e o Coates pode? O Sarabia é a mesma coisa. E isto é absolutamente... Isto são atentados à verdade desportiva. Porque o facto destes jogadores poderem estar em campo na quinta e o Pepe não, é de uma injustiça, claro. Temos o caso do Nuno Santos, que deu um pontapé na cabeça, não lhe aconteceu nada, também pode estar. Por isso, estamos perante uma imensidão de situações que tornam este castigo completamente absurdo. Mas há mais. Por exemplo, o engenheiro Luís Gonçalves foi castigado com 68 dias de suspensão por alegadamente ter incitado a desacatos e não sei o quê, que ninguém viu também, não há propriamente imagens que demonstrem isso. O que é que toda a gente viu envolvendo o engenheiro Luís Gonçalves no fim do jogo do Futebol Clube do Porto com o Sporting? O que toda a gente viu foi o engenheiro Luís Gonçalves a ser agredido pelo Tabata. E isso, ao contrário do que acontece no caso do Pepe, há imagens que são inquestionáveis. O Tabata foi castigado, o engenheiro Luís Gonçalves também. O Tabata, que agrediu, leva 23 dias. O engenheiro Luís Gonçalves, que foi agredido e toda a gente viu, leva 68. Isto faz algum sentido? A vítima tem um castigo que é o triplo do agressor. É isso que está aqui em causa. Por isso, o que me parece, tendo em conta o timing, tendo em conta o timing, como repito, absolutamente cirúrgico para falhar 2 jogos que podem ser muitíssimo importantes, que podem ser quase decisivos em relação a 2 títulos. Tendo em conta esta injustiça de haver jogadores do Sporting que andam constantemente em todos os jogos a distribuir cacetada, sem lhes acontecer nada ou quase nada, vão poder estar em campo. O nosso capitão, por uma coisa que ninguém viu, não pode estar em campo. O nosso administrador para o futebol, que foi agredido, tem uma suspensão que é tem o triplo da duração da suspensão aplicada ao agressor. Isto só me faz lembrar uma coisa. Isto só me faz lembrar Ricardo Costa. Isto só me faz lembrar o tempo em que havia, à frente da Comissão de Disciplina da Liga, um senhor chamado Ricardo Costa, que perseguia sistematicamente o Futebol Clube do Porto, que teve ações com um impacto direto. Lembremos-nos, por exemplo, do célebre caso do túnel, em que o Hulk teve suspenso imenso tempo, falhou 17 jogos, para depois só ter de cumprir 3, porque verificou-se que afinal o castigo eram só 3 jogos e ele falhou 17. E o Futebol Clube do Porto perdeu esse campeonato e não é preciso recordar a ninguém qual é que era a importância do Hulk nesses tempos. Basta lembrar o que aconteceu no âmbito do apito dourado, em que também, por causa desse doutor Ricardo Costa, foram subtraídos 6 pontos ao Futebol Clube do Porto, que depois se verificou que era uma decisão que não tinha fundamento e esses 6 pontos foram repostos ao Futebol Clube do Porto. Por isso tínhamos um Conselho de Disciplina completamente hostil ao Futebol Clube do Porto, que perseguia o Futebol Clube do Porto, e agora temos de novo um Conselho de Disciplina com uma deputada do Partido Socialista que também ainda ninguém percebeu muito bem como é que é possível alguém acumular funções na Justiça Desportiva com funções no Parlamento. É um mistério, mas continua a acontecer. Até há não muito tempo houve uma nova norma sobre incompatibilidades de funções e supostamente isto ia deixar de ser possível, mas pelos vistos continua a ser. E uma pessoa, como se soube desde logo na altura, que quando assumiu funções, que por quem é muito próximo dela e a conhece bem, que diz que é alguém que odeia o Futebol Clube do Porto e que odeia, em particular, os atuais dirigentes do Futebol Clube do Porto, temos isto.